Olá pessoal, hoje vamos falar sobre devolução. Devolução de um item, tá? Devolução de uma mercadoria quando o cliente veio trocar, seja por defeito, ou seja porque não gostou, enfim, né? Quando o cliente vem devolver, trocar um produto. Tudo acontece aqui no caixa, comercial caixa, tá? Fica aqui na F12 opções, aqui no canto abaixo. E na opção 4, devolução, tá? Logo após você vem aqui nessa opção devolver de outra venda. Aqui, como você sabe, ele vem com a data do dia, a gente pode mudar para uma data ou um período, né, de tal dia até tal dia. Também temos a opção de filtrar por cliente, se você fez uma venda nominal, você pode inserir o nome do cliente e depois basta clicar aqui em filtrar. No meu exemplo eu fiz agora há pouco, né, para poder gravar o vídeo, por isso que apareceu na data de hoje. No seu caso, você iria mudar a data lá em cima. Enfim, eu fiz alguns exemplos aqui. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é primordial sabermos a forma de pagamento que foi no ato da venda, tá? Por exemplo, essa aqui eu fiz na forma à vista. Essa é a mais simples de todas, quando o cliente já pagou, seja no dinheiro, no cartão ou no Pix, tá? Depois você vai ver que eu vou dar o exemplo de quando for no crediário, que é um pouco diferente, tá? Então, o primeiro conselho que eu dou para vocês é assim: encontrando a venda, clique com o botão direito do mouse sobre ela em qualquer local aqui e venha nessa opção aqui, ó, imprimir venda relatório. Aqui, clicando aqui, você vai ver que ele vai lhe mostrar os itens que comporam essa venda, tá? E o total. E também logo abaixo aqui, ó, a forma de pagamento. Aqui a gente vê que foi a dinheiro. Nesse momento você tem certeza, né? Ó, você vai poder dizer para o seu cliente: estou vendo aqui que foi tal dia, né? Que ali em cima ele mostra a data, foi os produtos que foram, né? A forma de pagamento que foi, né? Para não ter erro, para você explicar para o cliente certinho, tá? Sabendo disso, dê 2 cliques para abrir ela aqui. Mas assim, ó, só para você saber, se você clicou com o direito aqui e não foi nem no dinheiro, nem no cartão, nem no Pix, se foi crediário, avance o vídeo, porque primeiro eu vou ensinar aqui a forma quando o cliente já pagou, e depois eu vou ensinar quando é crediário, tá? Esse primeiro exemplo aqui é quando o cliente já pagou. Enfim, vamos abrir ela. Perceba que aqui ele mostra os itens, né, que compõem essa venda. O total ali, se o cliente fosse devolver todos, você teria que, né, devolver para ele R$400 ou trocar por produtos. Mas faz de conta que o cliente ia devolver apenas um. Aí você marca a caixinha aqui do que ele quer devolver. Faz de conta que era essa camiseta aqui, tá? Marquei a caixinha e precisamos clicar nesse botão aqui embaixo, ó, deixar somente selecionados. Perceba que ficou apenas a camiseta e aí você vai devolver apenas o valor da camiseta. Nesse momento a gente dá OK aqui embaixo, tá? E ele vem para a tela de venda. Aqui, pessoal, eu acredito que ninguém vai devolver dinheiro, né? O que a gente vai fazer é trocar por outro produto, né? Então basta digitar aqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Faz de conta que o cliente queria levar outra calça. Se ele, porventura, levasse essa aqui, que é um valor menor, 80, ainda ficaria menos 10 ali. Se ele levasse essa aqui, que é o mesmo valor, por exemplo, zeraria, né? E se ele levar, por exemplo, essa última aqui, que é um pouco mais cara, ó, se eu selecionar ela, ele vai ter que pagar apenas aquela diferença ali, tá? Aqui é como vocês já sabem, virou uma venda normal, né? Dá F9 para finalizar a venda, seleciona a forma de pagamento e ele vai pagar, nesse exemplo, apenas aquela diferença e está feita a devolução, tá? Esse é o primeiro exemplo, então, quando o cliente já pagou, né? Seja no cartão, no dinheiro ou no Pix. Então, quando o cliente quer fazer uma devolução de uma venda que ele ainda não pagou, que ficou no crediário, é assim. Mesmo caminho, né? F12 opções, devolução, devolver de outra venda. Aqui a gente tem a mesma opção de selecionar o período. Nesse caso eu vou botar aqui o nome do cliente, filtrar. Tá? Aqui tá as movimentações que foram feitas no nome desse cliente. Ah, mas meu Deus, eu não lembro se é essa, se é aquela que ele comprou o produto que ele está querendo devolver. Como que eu vou fazer? É aquilo que eu ensinei anteriormente. Você pode clicar com o botão direito do mouse. Se está na dúvida, vem em imprimir venda relatório. Como eu disse, aqui ele mostra, né, tudo o que aconteceu nessa venda. A data, os itens, total e a forma de pagamento. Perceba que a forma de pagamento, ó, foi em 2 vezes de R$200, total 400, 2 vezes de R$200, tá vendo?
Perfeito, aqui a gente já sabe quais são os itens, faz de conta que ele quer devolver esse tênis aqui que custou 190, tá? Então, vamos abrir, vamos marcar a caixinha do produto que ele está querendo devolver e sempre temos que clicar aqui nesse botão, deixar somente selecionados. Aí você vai me perguntar agora, meu Deus, mas por que agora ficou 210 aqui e não ficou negativo o 190, que é o valor que ele está devolvendo? Por óbvio, naquele exemplo anterior, o cliente já havia lhe pago, né? E você, quando ele lhe devolveu o produto, você que devia para ele, né? Nesse caso aqui, o cliente está lhe devolvendo um produto, só que um produto que ele ainda não havia lhe pago, estava no crediário. Então, como que o sistema administra isso, tá? Como que o sistema faz nesse caso? Então, só para ficar claro para você, a venda era de R$400 o total, né? R$400 é os 190 daquele tênis, mais 210 de outros itens ali, que a soma dos dois dá os 400. Nesse caso, o sistema faz o seguinte, bom, ele está lhe devolvendo o produto que é 190, então ele vai ficar lhe devendo 210, entendeu? O sistema faz de uma forma diferente quando é uma devolução que o cliente já havia lhe pago no dinheiro no cartão do Pix, ou quando o cliente ainda não havia lhe pago, que é esse caso desse exemplo aqui. Então, o sistema faz isso. Ele vai voltar aquele tênis para o estoque e o cliente não lhe deve mais 190, ele deve apenas 210. Ficou claro para vocês? Nesse momento a gente dá OK e aí é diferente, né? Ele não vai... Claro, se ele quiser pegar outra coisa, você pode inserir o produto, mas não vai ser o caso, né? Ele está só devolvendo, nesse exemplo. Você pode finalizar então dando o F9, normal, e mantenha crediário, né? Selecione crediário, porque 210, em vez de 400, você transformou em 210 a parcela dele, entendeu? Claro, você tem a possibilidade, se quiser, de seguir parcelando, renegociar com o cliente dá uma entrada, enfim, virou uma venda normal, tá? Ele apenas devolveu aquele tênis e em vez de 400 ele deve 210 e você negocia como achar melhor, inclusive se ele quiser pegar outro produto também, à vontade, tá bom? Então esse é o segundo exemplo, que é quando o cliente devolveu um produto da mesma forma, só que nesse caso ele ainda não havia lhe pago, estava no crediário. O último exemplo, pessoal, é um caso assim, ó, é crediário, é uma venda no crediário, porém o cliente já lhe pagou parte desse valor, né? Digamos que ele fez uma venda, você vendeu para ele no crediário em 2 vezes e ele já tinha lhe pago metade, a outra metade ainda não, ou na própria venda ele deu uma entrada, né? Então, o que muda? Não muda quase nada, é parecido, é um pouco de cada. Por exemplo, ó, vamos fazer uma devolução de um exemplo desses, tá? Eu fiz um exemplo parecido para vocês entenderem. Essa aqui, ó, de R$90. Eu fiz o exemplo que o cliente fez um produto apenas que custava R$90, tá? Que é uma calça, ó, e ele fez em 2 vezes de 45. A primeira ele deu uma entrada no dinheiro, ó, tá? Ele deu uma entrada de 45 no dinheiro e ficou devendo os outros 45 no crediário, tá? Ou ele poderia ter feito as duas no crediário, mas já ter pago uma, né? Enfim, como que seria a devolução nesse caso? A mesma ideia, ó, viu que ficou ali menos 45, porque do total, que é 90, ó, já teve um recebimento de 45, aqui onde eu estou mostrando, e esses outros 45, ou seja, se ele tivesse devolvendo essa calça, né, ele tem 45 negativo. Ou seja, você deve para ele 45 que ele já tinha pago, mas não é 90, né? Então, se você der OK, ele pode levar outro produto abatendo os 45 que ele já havia lhe pago. Simples assim, tá? É um terceiro exemplo aí que pode acontecer. Então, eu mostrei para vocês 3 exemplos, tá? Que podem acontecer de como funciona a devolução do item, mas qualquer coisa você sabe que estamos à disposição, é só entrar em contato. Um abraço e até mais.